Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário, sua opinião. Diga de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo e não esqueça, temos agora de segunda a sexta o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller. Estaremos ainda mais atualizados sobre nosso Brasil. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com seu apoio e audiência. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O Kremlin informou que o presidente Vladimir Putin conversou com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro por telefone nesta segunda-feira, dia 27 de junho. Segundo o governo russo, o telefonema foi acordado durante a recente cúpula do BRICS, realizada em formato virtual há poucos dias. Os problemas da segurança alimentar global são considerados em detalhes. O presidente da Rússia fez uma avaliação detalhada das causas da difícil situação do mercado mundial de produtos agrícolas e fertilizantes, a importância de restaurar a arquitetura do livre comércio de alimentos e fertilizantes, desmoronada pelas sanções ocidentais, foi enfatizada, diz o Kremlin, criticando as sanções. Já o presidente brasileiro alertou que as consequências para a falta de alimentos no mundo seriam catastróficas para bilhões de pessoas. Putin ressaltou que a Rússia está empenhada em cumprir o compromisso de garantir o fornecimento ininterrupto de fertilizantes aos agricultores brasileiros. A intenção de fortalecer consistentemente a parceria estratégica entre os dois países foi confirmada, incluindo a expansão da cooperação mutuamente benéfica em vários campos, sobretudo agricultura e energia, diz o comunicado do Kremlin. A Rússia é um dos países que mais exportam adubos e fertilizantes para o Brasil. Em janeiro, 30% do insumo que chegou ao território nacional veio dos russos, segundo o Ministério da Economia. E há uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro, desde o princípio, de que o mundo, além das consequências dessa invasão, da guerra envolvendo a Rússia contra a Ucrânia, ainda o mundo tenha que suportar a falta de alimentos, o que seria uma situação inimaginável, já que o Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo, a produção do agronegócio brasileiro, e a falta de fertilizantes seria uma outra catástrofe para a questão alimentar mundial. O governo federal lançou os novos modelos da carteira de identidade e passaporte. O presidente Jair Bolsonaro entregou as primeiras carteiras de identidade nacional emitidas pelos estados que participam do projeto piloto em cerimônia no Palácio do Planalto. A nova identidade vem com um QR Code que pode ser lido de forma rápida por qualquer cidadão, facilitando a identificação e a autenticidade do documento. O novo passaporte de viagem chega com a proposta de se tornar um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. O documento é temático e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local. O documento foi idealizado levando-se em conta o que há de mais moderno no mundo em tecnologia antifraude. Quando a gente vê a questão da carteira de identidade nacional, não são apenas 27 anos, tem das Forças Armadas também. Então são mais algumas. E muitas vezes eu recebi reclamação de pessoas que haviam ido na Tríplice Aliança com a carteira militar e tinham dificuldade em entrar ali no Paraguai, na Argentina. Essa ideia digital, que nasceu do trabalho de muita gente, PF, parlamentar, né, como o Júlio Lopes aqui, entre tanto, já foi o passaporte, né? Foi o passaporte, tá? Mas também com a participação de parlamentares, isso eu chamo também de desburocratização. Eu já cheguei no aeroporto certa vez e não estava com a identidade ali. Como fazer para embarcar?
Logicamente, você tem que buscar a Polícia Federal e ser reconhecido por alguém para poder embarcar. Hoje não. Com essa carteira nacional digital, você não vai ter esse problema, que está ali no teu telefone celular. Você pode esquecer muita coisa hoje em casa. Agora, duvido quem chegou no serviço e falou, cadê meu telefone? Deixei em casa. Duvido, até porque as pessoas vêm, né, se inteirando, se informando ao longo da viagem. Vamos agora ao passaporte. É outra coisa. Acabei de receber o meu, vou dar uma olhada lá em cima. Parece que vai causar curiosidade em muita gente olhar o passaporte e ver os biomas, entre outras coisas aqui. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende oficializar nos próximos dias o nome do general Braga Neto como seu candidato a vice nas eleições deste ano. A declaração foi feita durante a entrevista ao programa 4x4. Olha, eu pretendo anunciar nos próximos dias o general Braga Neto como vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina. O general Heleno quase foi meu vice lá atrás. Entre tantos nomes, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo trabalhados ao longo do tempo. Vice é só um. Gostaria de poder indicar 10, aí não teria problemas, afirmou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ainda justificou a escolha do general, destacando os cargos que o ex-ministro ocupou no governo e as décadas de serviço militar. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por 1 ano aproximadamente no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão da Casa Civil durante a pandemia e foi para o Ministério da Defesa. É uma pessoa que eu admiro muito e que vai, caso a gente consiga a reeleição, ajudar e muito o Brasil nos próximos anos. Eu é que agradeço ao Braga Neto por ter aceitado a missão, declarou Bolsonaro. Logo depois do anúncio, o presidente publicou uma foto sua ao lado do general em suas redes sociais. O ex-ministro da Defesa deixou o governo em março, poucos dias depois de assinar sua filiação ao PL, o mesmo partido do presidente Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já afirmava em abril que havia 90% de possibilidade de Braga Neto assumir o posto, declarando que o nome do general dava credibilidade e a respeitabilidade à chapa. E ao comentar a escolha do ex-ministro Walter Braga Neto como vice na chapa à reeleição de Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o presidente já possui uma base estabelecida entre os militares. Eu acho que dentro do grupo militar, o presidente já tem a base dele bem estabelecida, né? Acho que o Braga Neto é mais, vamos dizer assim, uma questão de que o presidente gosta do trabalho dele, disse Mourão. Não me sinto chateado. O presidente, ele tem o livre arbítrio de escolher quem ele acha mais apropriado para esse projeto de reeleição dele. E o Braga Neto vai agregar aí aquilo que ele acha que necessita, afirmou o atual vice-presidente. O juiz federal Luiz Augusto Yamasaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, marcou a perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira para o dia 25 de julho, gente. O procedimento servirá para avaliar a cessação ou permanência da periculosidade do autor da facada no presidente Jair Bolsonaro em uma passagem do então candidato por Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha eleitoral de 2018. Os trabalhos começarão às 8 horas da manhã de 25 de julho e poderão se estender durante todo o dia, segundo nota do TRF3. Adélio cumpre medida de internação no Presídio Federal de Campo Grande. Os profissionais irão responder quesitos apresentados pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União, entre eles, se o quadro de saúde mental apresentado pelo paciente no exame pericial citado na sentença persiste, diz o comunicado. O laudo pericial deverá ser juntado ao processo em até 30 dias depois do fim do procedimento. Fiorentini também determinou a intimação do diretor do Presídio Federal de Campo Grande para providenciar o que for necessário para o exame, inclusive os prontuários de Adélio. Conforme revelou o site Poder 360, o governo federal deverá arcar com as despesas de passagens e diárias para que 2 psiquiatras façam a perícia médica em Adélio. O juiz Fiorentini determinou que o pagamento deverá ser feito pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Os médicos terão que se deslocar de João Pessoa e do Rio de Janeiro para Campo Grande.
houve dificuldade em encontrar peritos que manifestassem interesse em fazer o procedimento. Conforme prazo fixado pela Justiça, o exame pode ser feito a partir deste mês. A realização da perícia será possível graças a uma cooperação da Associação Brasileira de Psiquiatria, que viabilizou os 2 profissionais para o procedimento. Adélio foi absolvido pela Justiça Federal de Minas Gerais em junho de 2019. Foi considerado inimputável, não é? Ou seja, incapaz de responder pelos atos que praticou contra Bolsonaro. A sentença do juiz Bruno Savino, da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora, fixou prazo de 3 anos para uma perícia médica com o objetivo de verificar a cessação ou permanência da periculosidade de Adélio. Em decisão de 10 de junho, Fiorentini disse que as dificuldades para encontrar peritos se devem às peculiaridades, não é, do caso e ao baixo valor dos honorários periciais da Justiça, da qual Adélio é beneficiário, não é? O exame em Adélio deverá responder itens como as seguintes questões: o quadro de saúde mental, não é, apresentado pelo paciente no exame pericial citado na sentença, se isso persiste, a periculosidade do paciente persiste, a doença ou perturbação da saúde mental constatada é suscetível de cura ou recuperação. Caso positivo, qual o prazo estimado para seu restabelecimento e qual o tratamento adequado? Adélio Bispo de Oliveira ainda revela perigo à sociedade. Caso positivo, justifique-se, não é? Qual seria o prazo mínimo necessário da medida de segurança? O reeducando apresenta sintomas de transtorno delirante persistente ou qualquer outra doença mental ativa? Se sim, os sintomas psicóticos constatados o levam à absoluta incapacidade de se autodeterminar conforme sua compreensão dos fatos? Em caso de tratamento, qual o tratamento aconselhável para o reeducando e qual o prazo estimado para sua recuperação, entre outras questões. E você, o que acha? Será que Adélio é mesmo um caso de problema psiquiátrico ou há coisas ainda que serão reveladas num futuro? O Banco do Brasil é o principal financiador da agricultura e pecuária nacionais, respondendo por mais de 50%, do crédito rural do sistema financeiro. O volume da carteira de crédito agro do banco chegou a 254,6 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 28% em relação ao mesmo período da safra anterior. O presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, falou sobre o assunto. Nós tínhamos uma expectativa de uma carteira em torno de 250 bilhões até o final da safra. Nós já superamos esse valor, está em 254 bilhões de reais, posição em março, e crescendo ainda. A posição até junho provavelmente deve ser um pouco maior do que isso. Em relação à safra 2021-2022, a programação inicial era de 145 bilhões, dos quais praticamente todo esse valor já foi empregado na safra agrícola 21-22 por parte do Banco do Brasil, disse Ribeiro. No que diz respeito à safra 2022-2023, segundo o presidente do Banco do Brasil, o financiamento deve aumentar. A gente vem conversando muito com o governo federal, principalmente no Ministério da Agricultura e Ministério da Economia. Com a previsão do incremento da nossa safra, pelo menos entre 20% a 30%, nós estamos falando aí entre 175 a 190 bilhões de reais que devem ser empregados pelo Banco do Brasil na safra 2022-2023, disse ele. O cenário é muito positivo para o homem do campo. O que a gente precisa é fazer chegar esse dinheiro no tempo adequado, porque a safra não espera, disse ele. A estratégia criada pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, para fazer disparos de mensagens de apoio, supostamente a pré-candidatura de Lula pelo WhatsApp durante o período pré-eleitoral, que envolve a contratação de empresas para auxiliar no disparo das mensagens eletrônicas, gerou pedidos ao Ministério Público Eleitoral para que a entidade sindical seja investigada por suposta violação à legislação eleitoral. Segundo um dos denunciantes, o deputado federal Paulo Martins, as suspeitas de que a CUT, por meio da estratégia denominada Brigadas Digitais, tenha contratado empresas com o objetivo de realizar disparos em massa em favor da campanha do petista Lula à presidência, o que, caso provado,
configuraria crime eleitoral. Para o também deputado federal Kim Kataguiri, autor de outra denúncia, haveria 2 irregularidades na ação da entidade sindical: extemporaneidade da propaganda eleitoral e realização de propaganda eleitoral por pessoa jurídica. A deputada Carla Zambelli também pediu investigação à CUT e anunciou que o Partido Liberal, partido a qual pertence, inclusive pertence o presidente Jair Bolsonaro, irá acionar o Tribunal Superior Eleitoral nos próximos dias, pedindo cassação do registro do PT. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, demonstrou otimismo para o cenário econômico brasileiro. Ele afirmou que o pior momento do processo inflacionário no Brasil já passou. Segundo Campos Neto, os últimos 2 números da inflação vieram pela primeira vez dentro das expectativas, ou seja, não houve surpresas de alta nos preços. A prévia da inflação de junho ficou em 12% no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com o IBGE. A gente ainda tem no Brasil um componente de aceleração da inflação, mas os últimos 2 números foram pela primeira vez dentro da expectativa. A gente acha que o pior momento da inflação no Brasil já passou, disse o presidente do Banco Central no 10º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Campos Neto ressaltou que o governo vem estudando algumas medidas para atenuar as altas no preço para o consumidor e enfatizou ainda que o Banco Central precisa aguardar e entender qual será o efeito delas no processo inflacionário. Para o presidente do Banco Central, muitos países estão fazendo políticas descoordenadas nesse sentido. Isso pode gerar uma queda de investimentos nesses setores. O Ministério da Saúde instituiu a Política Temporária de Incentivo Financeiro Federal para estados e municípios que queiram ampliar o atendimento local a crianças e adolescentes diagnosticados com ansiedade ou depressão. A ajuda financeira federal para que prefeituras e governos estaduais e do Distrito Federal ampliem e capacitem os serviços que oferecem à população nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenis está detalhada na Portaria Ministerial número 1836, assinada pelo ministro Marcelo Queiroga e publicada no Diário Oficial da União. Em um relatório publicado em 2021, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Instituto Gallup apontam que, no mundo, 1 em cada 7 crianças e jovens de 10 a 19 anos de idade sofre com algum tipo de transtorno mental. No mesmo ano, a Sociedade Brasileira de Pediatria alertou médicos e a sociedade em geral para o fato de que os transtornos psicossociais entre adolescentes, que já vinha merecendo atenção crescente, tornou-se central após o início da pandemia da Covid-19. Segundo a entidade médica, as alterações na rotina causadas pela crise sanitária podem provocar mudanças comportamentais como agressividade, falta de concentração, uso abusivo de tecnologia digital e drogas ilícitas e também lícitas. O texto da portaria ministerial publicado destaca que os incentivos financeiros federais visam a custear a ampliação do acesso do público infanto-juvenil à rede pública de cuidado dos transtornos de humor para o enfrentamento dos impactos advindos da pandemia da Covid-19. Para isso, os recursos financeiros disponibilizados por meio da iniciativa deverão ser investidos na implantação de equipe multiprofissional de atenção especializada em saúde mental, aquisição de equipamentos e ampliação de unidades ambulatoriais ou hospitalares e na informatização dos centros de atenção psicossocial infanto-juvenis. Olha, a saúde mental de jovens e adolescentes, crianças também, certamente será alvo de muito debate daqui por diante. E não é só por conta da pandemia, não, gente. Essa apologia desenfreada, patética, ridícula a certos temas estão acabando com a saúde mental dos filhos, crianças e adolescentes brasileiros. É lamentável o que se vê na televisão, o festival de pornografia de graça nas redes sociais, na internet. É lamentável. E acreditar que há serviços, inclusive públicos, que proíbem um profissional da área de psicologia, não é? Psiquiatria, psicanalista, terapeuta. Eles são praticamente, hoje em dia, obrigados a participar da apologia. Eles são proibidos
de defender certos temas. Se um profissional desses falar em Deus, são crucificados na hora, são capazes de serem processados e até, não dá nem para imaginar. Então espera-se que, além desse recurso, que Deus ajude, que tenhamos excelentes profissionais para bem instruir nossas crianças e adolescentes, crianças, jovens, adolescentes que enfrentam essas dificuldades. E a informação que só na área, por conta de toda essa apologia sendo feita na mídia, parte da mídia extremista e ativista, de que só na área de problemas relacionados a indefinições, na área do sexo biológico, troca isso, pensa aquilo, não sei o que, é um tsunami de problemas e só vai aumentar. É uma pena que o mundo está colocando Deus de lado, valores éticos, morais, princípios elevadíssimos que fizeram o melhor pela humanidade até aqui, estão sendo deixados de lado. Deus está sendo deixado de lado. E aí está entrando uma série de ativismo, politicamente correto, enfim, mas os problemas estão aí aparecendo, mais do que nunca. E mais um alvo dos politicamente corretos. Nelson Piquet, o piloto tricampeão mundial de Fórmula 1, por conta de um vídeo de 2021 onde se refere a Lewis Hamilton em um vídeo de 2021. O ex-piloto brasileiro usa o termo neguinho ao comentar sobre o heptacampeão mundial e um acidente envolvendo Hamilton e também o inglês, o Verstappen, durante o Grande Prêmio de Silverstone de Fórmula 1 na Inglaterra. Além do acidente, Piquet ainda comparou a batida entre os pilotos da Mercedes e da Red Bull com a polêmica colisão de Ayrton Senna e o francês Alain Prost, principal rivalidade da Fórmula 1 à época, não é? Na largada do GP do Japão, em 1990, que garantiu o título daquele ano ao brasileiro Ayrton Senna. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto, disse. Claro que pelos do politicamente correto, não é? O termo neguinho, usado por Nelson Piquet ao se referir a Hamilton, foi entendido como uma grave ofensa e Piquet foi duramente criticado por isso. O governo de São Paulo anunciou a redução da alíquota do ICMS sobre combustíveis. O valor da tributação passou de 25% para 18%. A estimativa é que a medida provoque queda de 4,4 bilhões de reais na arrecadação do Estado. Segundo o governador Rodrigo Garcia, a diminuição do imposto pode provocar redução de 48 centavos no preço da gasolina ao consumidor. De acordo com ele, o preço médio no Estado atualmente é de R$ 6,97 e poderá ficar em 6,50 ou R$ 6,50 se houver o repasse integral da renúncia fiscal aos valores cobrados nas bombas. O Procon de São Paulo deverá divulgar a composição do preço dos combustíveis no Estado para incentivar os postos e distribuidoras a repassar o corte do imposto para os preços cobrados do consumidor final. A redução das alíquotas do ICMS atende à Lei Complementar Federal 94 de 2022, aprovada dia 15 de junho, pelos parlamentares. Pelo texto que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, os valores máximos de imposto que podem ser cobrados sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos ficaram entre 17% e 18%. E falando, gente, em Petrobras, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta segunda-feira, dia 27, a nomeação de Caio Paes de Andrade para ocupar uma das cadeiras do colegiado, com posse nesta terça. Para o cargo de conselheiro, ele venceu por 8 votos a favor e 2 contra. Para presidente da companhia, venceu por 7 a favor e 3 contra, de acordo com fontes. A defesa de Milton Ribeiro voltou a negar que o ex-ministro da Educação tenha cometido qualquer ilicitude, independentemente da esfera de apuração. Em nota divulgada, os advogados reforçam que Ribeiro sempre pautou sua vida pela ética, honestidade e retidão e jamais cometeu qualquer desvio ou infração penal. E que, conhecendo o funcionamento do Ministério da Educação, ninguém tinha ou tem poder para práticas de favorecimentos na pasta, nem mesmo o ministro.
Há todo um procedimento formal que regula o andamento e a avaliação dos benefícios pretendidos, diz o documento assinado pelos advogados Daniel Leon Bialski e Bruno Garcia Borragini. A defesa de Milton menciona ainda que, ao ter conhecimento sobre denúncias envolvendo terceiros, o ex-membro do governo, ex-ministro da Educação, imediatamente comunicou o fato à CGU, Controladoria Geral da União, requisitando investigação e acionamento da Procuradoria da República. Parecer da CGU é uniforme neste sentido, não indicando qualquer ação ou omissão do ministro, diz o documento. Olha, independentemente se é culpado ou não, para os extremistas, a parte da mídia que trabalha como ativistas contra o governo, evidentemente ele já é condenado, não é? Crucificado, independente se é culpado ou não. E a justiça apure o caso, se tiver culpa, quem quer que seja punido, devidamente punido, não como outros que deitaram e rolaram no passado aí bilhões e até trilhões de reais, estão aí soltos, até candidatos alguns, não é? Então, quem deve tem que pagar. Agora, a condenação antecipada totalmente por politicagem também não dá. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Francisca Aparecida da Silva e Simeão Rogério, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.